Ele nos dá o entendimento da palavra, agradecer ao Senhor por esse dia que já está se encerrando, né? E é o primeiro dia da semana. Agradecer também a vida do meu esposo. Muitas vezes eu gostaria de estar nos cultos junto com ele, mas não dá, porque não tem trabalho ainda, né? E o horário de hospital é meio complicado, né? Agradecer a vida do João, meu sobrinho, que está aqui. E agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Saíram da casa de vocês, estão aqui para ouvir que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Não é o que a missionária Odete vai dizer, mas é o que o Senhor tem para falar conosco. Abram as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Uma passagem bastante conhecida, mas o Senhor hoje, eu até falei, mas Jesus, essa passagem, o Senhor disse, sim, é essa passagem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 5. Que diz assim: os que antes eram fartos e se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos. Amém? Amém? Já foi orado, podemos assentar. Hoje o Senhor quer falar conosco, irmão, nessa passagem. E eu achei interessante porque Jesus ele trabalha de maneira que muitas vezes nos surpreende. Às vezes nós achamos que Deus vai falar de uma maneira e Deus vai falar de outra maneira. Mas eu quero ler ainda com vocês, aqueles que puderem, peguem nas vossas Bíblias, livro de Gênesis, primeiro livro, capítulo 16. Livro de Gênesis, capítulo 16. Que diz assim, versículo 1. Mas aí você vai se dizer assim, vai se questionar, mas por que ela leu duas passagens? Deus quer falar de duas mulheres, duas igrejas. E aí você peça para o Senhor sabedoria e entendimento para você entender o que Deus vai falar contigo nessa noite. Nós vemos a primeira mulher chamada Ana, que tinha uma inimiga que a perturbava, tirava a sua paz, chamada Penina. Ana era estéril, não podia ter filhos. A madre estava cerrada. Mas Ana, no momento de desespero, ela viu que não tinha mais o que fazer. Quando o seu esposo subiu ao templo para sacrificar pela família, e a porção que ele sacrificava a Ana era maior do que a porção que ele sacrificava a Penina, dizendo, através disso, o quanto ele amava a Ana. Ana, naquele desespero, ela se prostrou na presença do Senhor naquele templo. Tanto ela chorou que Eli, o sacerdote, quando viu Ana, falou assim, mas você está embriagada a essa hora do dia, mulher? Ela disse, não, Senhor. A minha alma está angustiada. Eu imagino o desespero de Ana, de ver Penina tendo filhos e ela como uma árvore seca que não produzia nenhum fruto. Porque para os judeus, lá fora, irmãos, a mulher que não pode ter filho, ela é tida como amaldiçoada. Então Ana carregava aquilo com ela. Eu creio que devia ser um desespero, uma tristeza, uma angústia muito grande. Mas Ana foi orar ao Senhor. E o
uma promessa ao marido dela. Abrão, você será pai de uma grande nação. Sai para fora da sua tenda, Abrão. Quantas estrelas se puder. Mas aquela mulher ouviu tudo aquilo. Mas ela riu, ela falou assim: minha madre já está acirrada. Se todos esses anos de casado eu não consegui dar um filho para ele, não vou conseguir agora. E já estou de idade avançada. Mas o que Sarai fez? Pegou Agar, uma egípcia, e pediu para que ela tivesse um filho com o seu marido. Mas aí você se pergunta como que Abraão, sendo um homem de Deus, Sarai, sendo sua esposa, também conhecedora das promessas que Deus tinha para a vida deles, como que uma egípcia foi parar na vida deles? Deixa eu te resumir um pouquinho a história. Quando Deus falou para Abrão, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra onde eu vou te mostrar. Eu vou te prosperar. Aqueles que te abençoar, Abrão, serão abençoados. Mas aqueles que te amaldiçoar, serão amaldiçoados. E então, Abrão obedeceu o mandato de Deus. Saiu da terra e foi para onde Deus mostrou, para onde Deus levou ele. Mas no meio da caminhada, assim como eu, assim como você, os dias vão passando, as lutas vão chegando, as tribulações batem em nossas portas e muitas vezes nós queremos voltar ou então desanimar, ou então sentar e esperar a luta e a prova passar. Eles tinham que passar por uma terra chamada Egito. Segundo a palavra do Senhor, Sarai era uma mulher muito bonita e formosa. Se você ler o capítulo 15 e o capítulo 16 inteiro de Gênesis, você vai entender. Aí Abrão disse assim para Sarai: não diga que eu sou seu marido, diga que eu sou seu irmão. Já teve uma mentira aí, porque eles eram casados. Eram parentes de primeiro grau, que para os judeus eles consideram como irmãos, mas eram casados. No medo de morrer, Abrão pediu para que Sarai mentisse e concordasse com a mentira dele. Porque Faraó, quando viu Sarai, já quis Sarai para ele. Ela é solteira, eu vou levar para mim. Vai fazer parte do meu harém. Mas ela é irmã de Abrão, então não vou fazer nada com Abrão. Ela é só irmã. Levou Sarai. Quando Faraó estava se preparando para se deitar com Sarai, ele dormiu. Ele foi deitar e dormiu. E nisso ele teve um sonho. E Deus falou para ele: se você tocar em Sarai, eu te mato. Porque ela é esposa de Abrão. Naquele exato momento, o Faraó levantou, não dormiu mais. Leia, irmãos. Leia a Bíblia. Capítulo 15 e 16. Olha para você ver o que Deus faz. Mesmo tendo uma mentira ali no meio, o Senhor veio e revelou a verdade. E então, Faraó chamou Abrão e disse: por que você mentiu? Por que você não me disse que ela é tua esposa? E então Abrão disse: se eu dissesse que ela era minha esposa, o Senhor me mataria e a tomaria como esposa do mesmo jeito. Mas o que Faraó fez? Não, eu vou te abençoar. Deu joias, deu ouro, deu pedras preciosas para Abrão e deu uma escrava para Sarai, chamada Agar. Foi assim que Agar entrou na vida de Abrão e de Sarai. E os dias foram passando, saíram do Egito, foram embora em busca da terra que Deus havia prometido. E o Senhor apareceu a Abrão novamente. Mas aí Sarai já tinha tido Ismael, que até hoje está lá naquela guerra
lá, ó, judeus e muçulmanos não se entendem e nunca vão se entender. Porque é bíblico, está aqui na Bíblia, irmãos. Porque Deus disse assim, quando Sarai pediu para Abraão, manda a escrava embora, e o filho também, Deus não permitiu que Ismael morresse, porque Deus entendeu que Ismael também era herdeiro de Abraão. Não era o filho da promessa, mas era herdeiro. Então Deus colocou sobre os ombros de Ismael. Será guerreiro, será flecheiro, será homem de guerra. Por isso que tem essa guerra, irmãos. Por isso que tem essa guerra. Está aqui na palavra de Deus, está aqui na Bíblia. Mas aí nós vemos tudo isso que aconteceu. Depois de um tempo nasceu Isaac, o filho da promessa. O filho do riso, a alegria de Abraão e de Sara. Porque aí Deus já tinha mudado o nome deles. Quando nós temos uma promessa, irmãos, eu sei que todos nós aqui temos uma promessa. Todos nós aqui um dia já recebemos uma profecia dizendo que o Senhor vai fazer uma grande obra na tua casa, no meio da tua parentela, Deus vai te levar para ministrar a palavra, para pregar. Não desanime da tua promessa. Porque Jesus ainda não voltou. As promessas serão cessadas quando soar a trombeta. Porque daí os escolhidos, a noiva verdadeira, subirá. A prudente que tiver azeite, tiver reserva, vai subir. E nós vimos nessa história de Sara e de Ana um desfecho diferente. Deus não deixou de abençoar Sara. Deus abençoou. Mas Ana, Deus abençoou 7 vezes mais. Olha como que é quando você busca o Senhor. Como que Deus faz na tua vida quando você crê. Quando você dobra os seus joelhos, quando você se prostra, quando você clama, crendo que a promessa vai se cumprir. Que o teu sonho, no tempo de Deus, vai se realizar. Quando Jesus fez uma obra na minha vida, então, a primeira vez que alguém profetizou para mim, eu fiquei olhando para a pessoa e eu disse assim, porque o Senhor falou assim, vou eu fazer uma grande obra no meio da tua parentela. Vou eu visitar a casa dos teus pais. Vou salvar, vou libertar, vou restaurar, vou fazer uma grande obra. Vou levantar ali homens e mulheres para anunciar a minha palavra. E eu olhava para aquele jovem que profetizava para mim, e eu pensava assim no meu coração, falava assim, nossa, se ele souber de onde foi que Deus me tirou, quem é a minha família, quem é a minha parentela, talvez ele mudaria de ideia. Mas quando o Senhor tem promessa, ele não muda de ideia. Quando o Senhor levanta o passo para dizer que tem uma obra, pode passar o tempo, porque o tempo é de Deus, não é meu, não é seu. A obra vai ser. E o mais interessante é que quando Deus falou com Sarai, assim, Deus estava falando com Abrão e Sarai estava ouvindo, ela estava dando atento ouvindo. Ela estava atenta a tudo aquilo que estava sendo profetizado na vida de Abrão. Ela, naquele momento, o que ela pensou? Ah, mas eu já sou de idade avançada. Meus costumes já se cessaram. Como que eu vou dar um filho para o meu esposo? Não tem como. Irmãos, há um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem, eu até achei interessante, eu dei risada ainda. Uma mulher na Índia, 72 anos, não podia ter filhos. E ela teve filho. Ainda Deus abençoou ela com gêmeos. Eu falei, olha aí, para Deus não existe impossível. Muitas vezes você dobra o teu joelho, você ora, você fala assim, Senhor, quanto mais eu oro, pior fica a vida daquele que eu estou orando. Se é para libertar dos vícios, mais entra nos vícios.
da prostituição, mais tempo foi na prostituição. Quando nós oramos, eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. Quando você ora, o inimigo vai fazer de tudo para que a tua oração não chegue até o céu, não chegue até a presença do Senhor, para que aquela promessa não se cumpra, para que você se desanime e se afaste da presença do Senhor e ainda murmure, dizendo que Deus não te ouve. Continue orando, não cesse de orar. Sabe quantos anos eu orei para que Deus fizesse a obra na casa do meu pai, salvasse meu pai, minha mãe e meus irmãos? Eu venho de uma família de 8 filhos. Éramos 8. Dezembro do ano retrasado, Deus recolheu a caçula num infarto fulminante, 36 anos. Mas antes do Senhor recolher, o Senhor avisou que ele recolheu alguém na casa, que ele ia passar e ia levar. Nada acontece na minha vida e na tua vida sem que o Senhor antes avise. Então, quando você estiver no culto, preste atenção no que Deus está falando contigo. Porque Deus, Ele quer revelar o oculto, profundo, escondido para você. Que adianta lá fora as pessoas terem mansões, terem carrão, terem carro importado? É pecado? Não, não é pecado. Abraão foi o homem, um dos homens mais ricos. Jó foi o homem mais rico do Oriente Médio. E mesmo assim, Deus falava com eles. O que nós não podemos deixar é que a riqueza, os bens materiais, nos afaste de Deus. E hoje, o que mais nós temos visto é isso. A pessoa vem para a presença de Deus quebrado, arrebentado, moído. E Deus dá um banho da graça, limpa, faz uma grande obra, cura, liberta, abençoa com casa, com carro. E quando a pessoa se vê abençoada, muitas vezes vai embora e nem agradece o pastor ou a pastora que muitas madrugadas passou orando e intercedendo pela vida daquela pessoa. Isso se chama ingratidão. E Deus não se agrada disso. Então, quando você orar, apresenta esse ministério, apresenta essa igreja, apresenta os seus irmãos. Ah, mas eu não tenho liberdade, não tenho intimidade para mim, mas apresenta, você não sabe qual a luta, olha a prova que ele está passando. Nós temos que ser irmãos. E um irmão defende o outro. Foi assim que meu pai e minha mãe me ensinou. Defenda o seu irmão. Cuide do seu irmão. Porque lá no céu, irmãos, nós não teremos divisão. Não vai ter placa de igreja. Não. Será um povo santo, lavado, remido, salvo, restaurado. Não vai ter doente, não vai ter enfermidades. Nós temos que estar preparados para a hora que a trombeta soar, a gente subir. Glória a Deus, aleluia. A gente tem visto aí na mídia, na internet, quantos profetas dizendo que esse ano será um ano atribulado, que esse ano vai ser um ano de dificuldades. Aquele que está em Cristo não está em crise. Entenda isso. Temos dias difíceis? Sim. Esses dias difíceis é que nos aproxima de Deus. Porque se nós tivéssemos tudo em abundância, nós estaríamos aqui hoje, em pleno domingo, 9 horas da noite. Não. Dificilmente estaremos. Ah, mas com que propriedade e autoridade essa missionária diz isso? Irmãos, Deus me tirou de um lugar horrível. Que hoje eu fico olhando assim a situação das pessoas que, infelizmente, da minha família que ainda estão nesse pecado. E eu oro, eu falo, Jesus, tem misericórdia, salve. Arranca de lá enquanto é tempo, Jesus, porque o Senhor está voltando.
Eu, irmãos, não estou aqui para me engrandecer, mas eu estou aqui para te dizer que para o nosso Deus não existe nada assim. Eu tinha 15 anos quando o Senhor me tirou do mundo da bruxaria. Não é uma culpa não, irmãos. É bruxaria mesmo. Pulava muro de cemitérios, enterrava cadáver. Colocava o nome da pessoa na boca do sapo e amarrava o sapo ali para ver se o sapo ia secar, quantos dias demorar para aquele sapo morrer, para a pessoa morrer também. É terrível as pessoas que vivem nesse tipo de pecado. Porque eles acham que eles estão certos. Eu também achava que estava certo. Até que um dia o Senhor falou assim, é hoje. Sabe por que o Senhor... Eu fui a primeira na minha casa, na minha família toda. Minha avó teve mais de 100 netos. Eu fui a primeira. Sabe por quê? Porque eu não tinha medo de morrer. Hoje também eu não tenho, não. Mas eu não tinha Jesus, eu não tinha medo de morrer. Eu sempre falava, não tenho nada a perder. Hoje eu digo para você, eu não posso perder a minha salvação. Porque se eu perder, eu não vou herdar as mansões celestiais. E lá é lindo. O céu é lindo. Quando Jesus fez uma grande obra na minha vida, não foi fácil. Porque quando Jesus me tirou desse lamaçal de pecado, eu não tinha para onde ir. Minha família toda servia os demônios. Tanto que hoje ainda tem pessoas. Meus tios, minhas tias, minha avó. Eu não tinha para onde ir. Ninguém me queria. Porque eles diziam assim que crente é amaldiçoado. Sabe por que eles diziam isso? Porque aonde chega um cristão, o demônio tem que bater em retirada. E quando eu aceitei a Jesus, eu já não ia mais para os terrenos. E quando eu estava em casa, os demônios não desciam. Porque meu pai tinha um comércio, na frente era o comércio do meu pai, no meio do terreno era a nossa casa, e no terreno do fundo era o terreiro. Então o que a gente fazia? Na rua da frente, como aqui essa rua, era o comércio. E na rua de trás era o terreiro. Quem vinha no terreiro não passava pelo comércio. Não podia. Era essa a ordenança de Satanás. E quando eu estava em casa, os dias que eu estava na minha casa, eu dobrava meu joelho no meu quarto e ia orar. Os demônios não baixavam no terreiro, irmãos. Eles não desciam. E aquilo foi incomodando meu pai e minha mãe, que me colocaram para fora. Me colocaram para a rua. Eu não tinha para onde ir. Mas aí a jovem que pregou para mim a palavra de Deus entrou no meu coração. Glória a Deus por isso. Liguei para aquela jovem e disse, meu pai e minha mãe me pôs para fora de casa. Eu não tenho para onde ir. Ela deu um grito no telefone e falou, glória a Deus, aleluia. Pode vir aqui em casa. E eu falei assim, mas os seus pais, não, a gente arrumou até um quarto para você. Jesus já falou para meu pai e para minha mãe, nós estamos só esperando. Deus, ele prepara tudo para nós, irmãos. O Senhor jamais nos abandona quando nós estamos na presença dele. Passamos por lutas e provas, sim, para aperfeiçoar. Como pedra preciosa, nós temos que ser lapidados. O ouro passa pelo fogo. O diamante passa no esmerilho. Nossa, o diamante, irmãos, é judiado para poder chegar ao ponto de diamante, joia preciosa. E assim somos nós. Fui para a casa daquela jovem. Eu estou resumindo, tá, irmão? Mas testemunho, porque é muito longo. E amanhã, segunda-feira, temos que trabalhar. Fui para a casa daquela jovem. Olha onde Jesus me colocou. A mãe daquela jovem era dirigente do círculo de oração e o pai gostava de monte. Orar no monte. Olha onde Jesus me levou. Ali eu aprendi o que é orar, o que é jejuar, o que é ir para o monte buscar a presença, buscar o batismo com o Espírito Santo.
Fiquei um tempo morando com eles, depois Deus preparou um lugar para mim morar. E é assim que Deus faz, irmãos. Quando o Senhor nos levanta, é para a gente brilhar. Somos sal da terra e luz lá fora, para aqueles que estão em trevas. E o mais interessante é que aquela jovem, quando eu conheci ela, eu estava fazendo meu curso de enfermagem. Então, no primeiro dia de aula, foram 4 anos, no primeiro dia de aula, eu vi que aquela jovem entrou, nós éramos 40 alunos na sala, e só aquela jovem era diferente. Ela tinha uma luz na cabeça dela. E aquela luz começou a me incomodar, porque eu olhava para ela, eu via aquela luz que brilhava na cabeça dela, mas os outros colegas não tinham aquela luz, só ela. Passou o primeiro ano, o segundo ano. Quando chegamos na metade do segundo ano, começou o nosso estágio. E aí a professora disse assim, olha, formem duplas, vocês são em 40, formem duplas. E eu fiquei sentada no meu quarto. Eu disse assim, não estou preocupada. Com quem que eu quero fazer dupla? Com aquela jovem. E aí, no primeiro dia de estágio, nós chegamos na porta do hospital, onde entram os funcionários. Aquela jovem falou para mim assim, espera aí, não entra não, que eu vou orar. E eu fiquei olhando para ela, eu perguntei, você vai o quê? Eu vou orar. O que é isso? Vou falar com Deus. Vou falar com o meu Jesus. E aí eu pensei comigo, nossa, eu achei alguém mais doido aqui. Essa menina não fala sozinha. Fala com esse Jesus. Quem que é esse Jesus? E ali foram. Terminamos o segundo ano. Passamos para o terceiro ano. Mas um dia, nós já estávamos entrando no mês de outubro. Estávamos quase findando o terceiro ano de curso. Meu pai, eu estava no terreno ainda. Eu não havia entregado minha vida para Jesus. E chegou uma pessoa lá e queria uma obra muito grande. Esse homem queria a frente da administração de uma empresa. Mas para que ele administrasse essa empresa, quem estava administrando tinha que morrer. E aí ele chegou e falou assim, olha, quanto vocês querem para arrancar fulano de lá e colocar ele? Eu ainda disse para esse homem, você tem certeza que você quer isso? Você tem certeza? Porque eu arranco ele de lá, mas ele vai sair de lá dentro do caixão. É isso mesmo que você quer? Ele disse, para mim não me interessa como ele vai sair, eu sei que eu quero o cargo. Deu o dinheiro, compramos todas as coisas, fomos para o cemitério. Nós tínhamos que abrir 7 covas. Abrimos a primeira, a segunda, a terceira. Quando meu pai colocou a pá na 4ª cova, Satanás se apresentou. Quero dizer para você que ele não é bonito, não, ele é feio. Muito feio, e fedido, fede enxuto. Ele se apresentou e deu um grito. Essa não! Essa não pode! Essa aí pertence ao homem lá de cima. Sai daí. Cadê o glória a Deus? Nossos ossos são guardados até depois de mortos. Satanás não pode tocar. Bruxo, macumbeiro, não pode abrir cova daquele que morreu na presença de Deus. Até os nossos ossos são guardados. Você está entendendo o tamanho do Deus que você serve? E naquele momento a gente se afastou, meu pai chegou a casa, e ele mostrou as outras 4 covas que ainda faltavam. Abrimos, terminamos e fomos embora. Mas eu fui embora com um questionamento. Quem é esse homem lá de cima? Eita glória! Por quê? Que aquela entidade chamada Exu da Morte, Exu da Guerra,
Por que que ele ficou bravo e gritou que nós não podíamos mexer naquela conta? Isso foi uma sexta-feira. Já estava amanhecendo sábado. Fui embora para casa, passou o sábado, passou o domingo. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei naquela jovem. Porque alguma coisa dizia que aquela jovem tinha resposta. Mas esse alguma coisa é o Espírito Santo de Deus trabalhando. Cheguei nela e falei assim: eu preciso te fazer uma pergunta. Quem é o homem lá de cima? Ela olhou para mim, olhou para cima e deu uma rajada de glória a Deus, misturada com aleluia, e falou assim: obrigado, Jesus. Eu orei quase 3 anos por essa brecha e a brecha está aberta. Obrigado, Senhor. Ela vinha orando por mim e eu não sabia. Você sabia que para você estar aqui, alguém orou pela sua vida? Alguém apresentou a sua vida? Você já agradeceu ao Senhor por aquele alguém que orou por você? Que calejou o joelho, que buscou, que intercedeu por você? E naquele momento eu não estava entendendo nada, porque eu dizia: como assim? Orou por mim, estava orando por mim quase 3 anos. Desde o primeiro dia de aula, o Senhor tocou no coração dela que ela tinha que orar e jejuar para que o Senhor fizesse uma obra na minha vida e me salvasse. E ela me disse: Deus tem uma grande obra na tua vida. Você vai entrar em lugares onde o homem não pode entrar. E Deus está me dizendo que vai te colocar no meio dos grandes. No momento eu não entendi nada, mas aí ela me falou. Ela carregava uma Bíblia pequenininha assim, ela leu de Gênesis a Apocalipse, dizendo quem é o homem lá de cima. No princípio era o verbo se fez carne em todos nós. Glória a Deus, aleluia. Ele vem montado no cavalo branco. Suas vestes reluzentes. E na sua roxa vai estar e ela começou a falar desse Jesus. Eu confesso para você que eu comecei a passar mal. E aquelas palavras começaram a entrar no meu coração. Eu amo vontade enorme de chorar. E nós tínhamos que entrar para a aula. E 11 horas da noite nós fomos embora. Nós não entramos na aula. Mas eu saí levando a palavra de Deus. Eu cheguei em casa. Por incrível que pareça, meus pais estavam acordados. Dificilmente eles estavam acordados. Porque eu chegava e estava dormindo. E minha mãe olhou para mim e falou assim: está tudo bem? Eu disse: sim, está tudo bem. Ela falou: não sinto sentir algo diferente em você. Já era Jesus trabalhando na minha vida. Ele já estava vestindo aquelas roupas lá no terreiro, mas a palavra tinha entrado no meu coração. Eu estava com colar, vários colares no pescoço, vários guias, como disse, no terreiro. Mas Jesus estava lá dentro, fazendo a obra. Limpando, arrancando tudo aquilo que ele me pediu. E naquele momento eu entrei para o meu quarto, eu deitei na minha cama e eu não conseguia dormir. E ele apareceu no meu quarto. E ele disse assim: por que você ouviu o que aquela menina disse? Vai agora, lá no terreiro, eu preciso conversar com você. Eu disse: não, eu vou dormir, eu vou descansar. Ele não me deixou dormir aquela noite. Alguém aqui já ouviu um passo de cavalo no telhado? É o próprio. Ora e repreende, porque coisa boa não vem por aí. É ele tentando tirar a sua paz, roubar o teu sossego, destruir a tua família. Quantas vezes dentro da tua casa você coloca a chave ou o dinheiro ou o documento ali e some? Ore e repreende. É ele querendo trazer contenda dentro do teu lar. Esse negócio de criança que tem amigo imaginário, ore e repreende, são demônios infantis. Não existe amigo imaginário, é Satanás trabalhando na vida do teu filho. Criança vive doente, vive doente, vive doente, unge e ora. É para tirar a paz dentro do teu lar. Ai, missionário, eu não consegui dormir essa noite. Você orou? Você lembrou de dobrar o seu joelho e orar?
Nem sempre, às vezes, é o inimigo não deixando você dormir, mas é o Senhor te chamando para oração, para intercessão. Um dia aconteceu um fato. Eu já estava indo para a segunda noite que eu não conseguia dormir. Eu deitava na cama e eu rolava para lá e rolava para cá e não conseguia dormir, não conseguia dormir. Eu levantava e orava. E na segunda noite foi uma coisa, eu falei, Jesus. Aí na terceira noite eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa errada. Já é a terceira noite que eu não consigo dormir. E o mais incrível, irmãos, eu não sentia sono e nem cansaço durante o dia. Eu ia trabalhava com o meu horário de serviço, voltava embora e não sentia sono. Aí na terceira noite eu falei, Senhor, o que está acontecendo, Jesus? Tem alguma coisa errada. Eu estou orando, mas eu não estou conseguindo dormir. O que está acontecendo? Senhor, me mostra o que está acontecendo. E aí, no momento que eu dobrei no joelho, Deus me deu uma visão do meu sobrinho sendo assassinado. Naquele momento, eu clamei a Deus para que Deus guardasse, livrasse ele da artimanha do inimigo. E liguei para minha irmã, era noite, à tarde da noite, eu liguei para ela e falei, senhora, vamos entrar em oração porque Deus me deu uma visão. Já estou indo para a terceira noite, eu não consigo dormir. Vamos orar. Orei. Naquela noite, no restante da noite, eu consegui dormir. Só que isso já era sexta-feira. Quando foi no sábado, esse meu sobrinho foi numa festa. E tinha vários jovens. E de repente a namorada dele achou que ele estava olhando para outra jovem. Isso é coisa do mundo, viu, irmãos? Vamos vigiar. E de repente a jovem começou a fazer um escândalo lá na festa. E começou a gritar para todo mundo que ele tinha dado um tapa nela. Ele me deu um tapa. Os outros jovens se reuniram. E se ele não tivesse corrido, se Deus não tivesse livrado ele naquele momento, tinha mais de 10 jovens correndo atrás dele, ele teria sido assassinado. Ele teria sido espancado até a morte. Vamos orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos jovens. Vamos colocar a palavra no coração deles, ainda que eles não venham para a igreja. Fale de Jesus para ela. Fale de Jesus para ela. Ah, missionário, mas eu estou falando, eles não te compreendem. Continua. Porque muitas vezes nós achamos que eles não estão prestando atenção, mas a palavra está sendo anunciada. E quando a semente é lançada na terra, ela traz frutos. Não é no teu tempo, não é no meu tempo, mas ela traz frutos. Continue orando e intercedendo pela tua família. Ainda que você ore com os seus olhos, não vê nada. Mas creia que Jesus está fazendo uma grande obra. Todas as vezes que eu orava pelos meus pais, pelos meus irmãos, eu falava assim, Jesus, me fortalece na oração. Porque eu quero ver os meus irmãos salvos. Eu quero ver meu pai e minha mãe professando a fé em Ti, Jesus. Para louvar com as crianças na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Meus queridos, amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Ah, não, você está fraco, irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Prazer estar mais uma vez com os irmãos, pastora Maria Novaes. É uma honra estar mais uma vez aqui para a glória de Jesus. Vamos
essa louvando o Senhor que tem por título Deus dormiu lá em casa. Eis que só a porta e bato. Se aquele que ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, e com ele estarei, e ele comigo. Caminhando pro meu lar, na estrada então só, meu coração quebrado, uma dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer é a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus. Ele dormiu em casa, fez o milagre nascer. Foi no partir do pão que ele sumiu. Eu descobri que era Deus. Hoje Ele está por aí, procurando na casa. Pode ser sua essa casa, se a portaria se abrir. Deus está dizendo para você nesta noite, aleluias, que Ele vai passar na tua casa e se você abrir a porta, Ele vai entrar com você, Ele vai cear com você. Fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Ele dormiu em casa. Ele está procurando alguém que vai entrar na casa nessa hora. Uma casa pode ser tua essa casa.